A verdade, esse termo tão abstrato e subjetivo, que faz filósofos e cientistas quebrarem a cabeça para achar sua natureza absoluta. Porém, apenas um seleto grupo pôde acompanhar a sua forma real. Se em Filadélfia eles possuíam a resposta, em Boston nós conhecemos a verdade. Para quem acompanha a NBA com mais afinco e já há mais alguns anos, isso que eu disse faz total sentido. Porém, para quem acompanha há menos tempo ou está começando agora, nós vamos contar a você o significado disso e de como um garoto que cresceu nas ruas de Los Angeles se tornou um dos maiores ídolos da história do Boston Celtics. Paul Anthony Pierce nasceu em Oakland, na Califórnia, no dia 13 de outubro de 1977. Filho de Lorraine Hosey, uma mãe solteira que o criou sozinha junto com seus irmãos. Assim como muitos atletas que chegam ao basquete profissional na NBA, ele não teve lá uma das infâncias mais fáceis. Além de Oakland, que é uma cidade popularmente conhecida por ser um pouco violenta, ele ainda morou em mais outros 2 lugares na Califórnia. Um pouco no subúrbio de Los Angeles, onde floresceu seu interesse por basquete, numa época em que o Showtime Lakers encantava o mundo. Inclusive, esse jovem Paul Pierce, a princípio, era um torcedor desse Los Angeles Lakers e sonhava um dia em ser o próximo Magic Johnson. Além disso, mais tarde, ele se mudou para Inglewood, uma outra cidade na Califórnia. Lá, ele atuou pela escola de Inglewood High e chegava a fantasiar com alguns colegas de time seu que, caso um dia eles chegassem a jogar na NBA, eles jamais jogariam pelo Boston Celtics. Em sua carreira lá no basquete do ensino médio, ele chegou a ser cortado do time da escola no primeiro ano, no seu ano de freshman. Porém, ele já tinha colocado na cabeça de que, de qualquer maneira, ele seria um grande jogador de basquete. Assim, ele começou uma das éticas de treinamento mais intensas do que qualquer jogador de basquete. Às 5 horas da manhã, ele chegava antes que todo mundo no ginásio para praticar seus arremessos e os seus dribles. Ainda no primeiro ano de Inglewood High, ele já era o principal jogador do time, algo que lhe rendeu um convite para atuar no McDonald's All-Americans. Antes mesmo de terminar o ensino médio, ele já tinha acordado em jogar pela Universidade do Kansas, uma das mais tradicionais do basquete da NCAA. Em Kansas, ele passou 3 temporadas, entre 1995 e 1998. Tanto em seu segundo ano de sophomore, quanto seu terceiro e último, o de junior, ele faturou o prêmio de MVP da conferência em que seu time jogava. Ao fim de sua carreira universitária, ele tinha acumulado 16,4 pontos por jogo e 6,3 rebotes por jogo, sendo considerado um dos principais jogadores jovens dos Estados Unidos. Então, Paul Pierce foi para o draft de 1998 como um dos principais prospectos. Sabe aquele garoto que cresceu fanzaço do Showtime Lakers? Então, foi com a 10ª escolha do draft que o Boston Celtics o escolheu. Naquela época, o Boston não vinha de grandes temporadas. Por 3 anos consecutivos, o time ficou fora dos playoffs. Mesmo assim, com um time tecnicamente bastante inferior, Paul Pierce conseguiu se destacar no seu ano de calouro. Em sua primeira temporada, ele fez 16,5 pontos, pegou 6,4 rebotes e ainda roubou 1,7 bolas, o que foi o bastante para ele ser selecionado para o primeiro time de calouros daquele ano. No ano seguinte, ele se confirmou mais ainda como um dos principais jogadores jovens da liga, com 19,5 pontos por jogo e 2,1 roubos de bola por partida, segunda melhor marca daquele ano. E é assim que a gente chega na icônica temporada 2000 e 2001, período em que aconteceram 2 eventos importantíssimos para a lenda de Paul Pierce. No dia 25 de setembro de 2000, antes da temporada começar, Paul Pierce estava junto com alguns colegas de time no Buzz Club, uma boate lá de Boston. Segundo como conta uma história, uma briga começou na boate e Paul Pierce, ao tentar separar, acabou sendo esfaqueado 11 vezes, na face, no pescoço e nas costas. E ainda teve garrafas quebradas na sua cabeça. Seu colega de time o levou imediatamente ao hospital, onde ele precisou passar por alguns procedimentos cirúrgicos. Sabe aquele seu amigo que basta uma raladinha no cotovelo pra sair da quadra? Bem, acho melhor você mostrar essa história pra ele. Paul Pierce foi o único jogador do Boston Celtics a começar jogando os 82 jogos na temporada 2000-2001. E ainda no final dessa temporada, ele terminou com números impressionantes: 25,3 pontos por jogo, 6,4 rebotes, 3,1 assistências e 1,7 roubos de bola.
A outra história aconteceu mais tarde, durante a temporada. No dia 13 de março de 2001, o Los Angeles Lakers jogou contra o Boston Celtics e venceu por 112-107. Apesar da derrota, Paul Pierce saiu do jogo com 42 pontos. Foi então que, depois da partida, Shaquille O'Neal puxou Steve Bulpett, um jornalista do Boston Herald, e gesticulou para que ele anotasse no seu caderninho: anote isso, meu nome é Shaquille O'Neal e Paul Pierce é a porra da verdade. Cite isso e não tire nada. Eu sabia que ele podia jogar, mas não sabia que ele podia jogar desse jeito. Paul Pierce é a verdade. Graças a essa brincadeira do Shaq, Paul Pierce ganhou o apelido que lhe seguiu durante toda a sua carreira da NBA. Porém, com o passar dos anos, algumas coisas foram faltando. Paul Pierce virou um All-Star, tinha números expressivos durante as temporadas, mas não tinha um título. Sequer conseguia chegar nas finais da NBA. Foi então que, na temporada 2007-2008, a equipe executiva do Celtics fez o seu papel. Contou com um desabrochamento de Rajon Rondo, que ia para sua segunda temporada na NBA, trouxe Kevin Garnett do Minnesota Timberwolves e ainda trouxe Ray Allen. Com esses jogadores, o Boston Celtics foi praticamente imbatível naquela temporada. Acabou com 66 vitórias, primeiro lugar na conferência e, finalmente, na final, contra o Los Angeles Lakers, o seu time de infância, ele meteu 4-2, sendo escolhido o MVP das finais e finalmente ganhando seu anel. Então, depois de 15 temporadas como um Celtic, em 2013 e 2014, ele foi mandado juntamente com Kevin Garnett e Jason Terry para o Brooklyn Nets. Isso já com 36 anos. O time não deu certo e depois Paul Pierce rodou por mais alguns times, Washington Wizards e Los Angeles Clippers, onde em 2016-2017 ele anunciou a sua aposentadoria. Inclusive, um dos momentos mais emocionantes aconteceu no dia 5 de fevereiro de 2017, quando Paul Pierce fez a sua última partida no TD Garden, o ginásio do Boston Celtics. Ele foi colocado ao final do jogo. Foi aí que ele matou a sua última bola de 3 em pleno ginásio lotado. Seria anticlimático ele aposentar sem ser um Celtic. Então, no dia 17 de julho de 2017, ele assinou um contrato cerimonial para que ele pudesse aposentar para sempre como um Celta. Ao longo dos seus 19 anos de carreira, ele fez 19,7 pontos por jogo, pegou 5,6 rebotes, distribuiu 3,5 assistências e roubou 1,3 bolas. Além disso, ele encerrou a carreira como o quinto jogador que mais matou bolas de 3 na história da NBA. Sua história dentro da franquia que ele mais amou é ainda maior. Ele é o terceiro jogador com mais win shares na história do Celtics. Além disso, ele é o jogador com maior número de bolas de 3 convertidas, o segundo em mais pontos feitos, sétimo em total de rebotes, quinto em total de assistências e primeiro em total de roubos de bola. Tudo isso na sua gratificante carreira usando o número 34 no uniforme verde. Como era de se esperar, com toda essa carreira de Hall of Famer, o Boston Celtics marcou uma cerimônia para aposentar o número 34 para sempre na história da franquia. A cerimônia foi lindíssima. Aconteceu no dia 11 de fevereiro de 2018, no domingo, e apesar da derrota expressiva para o Cleveland Cavaliers em pleno ginásio, aquela noite era de Paul Pierce. Please welcome 6'7" from Kansas, the captain and the truth, number 34, Paul Pierce. E aí, meu companheiro, você curtiu esse vídeo? Então não esquece de dar like nele. Também, se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso que ajuda a gente a crescer. Se você tem mais alguma sugestão de vídeo, se você tem algo a acrescentar sobre a história do Paul Pierce, vai lá na caixa de comentários e deixa sua mensagem pra gente. Também vai nos outros espaços que a gente produz conteúdo, Facebook, Medium, que com certeza tem alguma coisa que você vai curtir. Além disso, meu companheiro, vai lá e dá uma olhada no último vídeo que a gente fez. A gente fez uma análise muito bacana sobre o porquê do Nenê ter um papel importante na rotação do Houston Rockets. E se liga no próximo vídeo que a gente vai falar sobre o Toronto Raptors. Pela primeira vez na história, o time conseguiu chegar ao primeiro lugar da conferência num ponto tão alto da temporada. Então é isso aí, se liga no que tá por vir e até mais. Até o próximo vídeo.